Desde o início, quando eu entrei na empresa, o discurso sempre foi muito o mesmo. Fiquem tranquilos. Para ser demitido aqui, nossa, tem que acontecer muita coisa. Tem que passar pelo fulano. Se o fulano achar que não tem que ficar, tem que passar por outro fulano. E aí o fulano tem que avisar pro fulano. E aí o fulano tem que avisar pro outro fulano. E aí se todos os fulanos decidirem que a pessoa realmente não merece estar aqui, aí ela vai ser mandada embora. E eu fiquei pensando, nossa, se eu tô fazendo o meu trabalho bem feito, tô chegando na hora, não tô dando trabalho, não tenho advertência, não tô deixando de entregar as coisas que estão me pedindo para entregar profissionalmente. Até as 4 pessoas para onde tem que chegar decidir que eu não tô valendo mais estar na empresa, acho que eu tô meio seguro no meu ambiente de trabalho. E não. Desde quando eu entrei nessa empresa, eu já sentia um certo distanciamento, uma certa falta de vontade, em especial do diretor, de que eu permanecesse no lugar. Porque existia uma certa forma da empresa operar de muitos anos, em que era um pensamento um pouco diferente do pensamento que eu já apresentava desde o momento que eu fiz a audição para entrar no trabalho. Quando eu já cheguei com uma certa experiência e com uma certa idade. Eu era a pessoa mais velha do elenco nesse último momento. E isso faz um pouco de diferença. A gente vai falar de etarismo um pouquinho pra frente. Embora eu nunca tenha entrado em atrito direto, de certa forma, eu sei que isso gerava um pouquinho de desconforto. Eu tentei ser o mais gentleman possível, mesmo quando eu via que as situações beiravam um absurdo. Eu fiz o meu máximo para não comentar, para não tecer nenhum comentário direto que pudesse parecer desrespeitoso, ou não desrespeitei diretamente, porque eu sabia que existe uma ordem hierárquica dentro da empresa que precisa ser respeitada. E desde o momento que eu entrei até o momento em que eu saí da empresa, eu respeitei essa ordem. Disso, não podem dizer um ai sobre o meu profissional. Discordei em muitos momentos, mas eu respeitei. Então, eu já sentia que alguma articulação vinha sendo movida pelos bastidores. Mas você não quer acreditar que isso vai acontecer? Porque quando você pensa num plano de carreira para você, você pensa que você passa a sua vida construindo a sua carreira para que você seja valorizado. Então, se você pensa numa construção, você procura por essa construção, você vai para a faculdade em cima dessa construção, você busca se especializar em outros lugares em cima dessa construção, você acha uma empresa que te contrata em cima dessa construção. Normalmente nas empresas, quando elas têm um funcionário bem qualificado e o funcionário faz um bom trabalho, a tendência é que esse funcionário seja valorizado, não que esse funcionário seja demitido. É por isso meu estranhamento. E também não é. Eles não querem saber sobre o que você já fez da sua vida, sobre o que você já sabe da sua vida. Isso pouco importa. O que eles querem é que você faça aquele trabalho, naquele momento e daquele jeito. É só aquilo ali. E tá tudo bem. Não tem problema. Só que falta um pouquinho de inteligência quando você tem várias peças dentro desse teu time que você pode usar essas peças para valorizar o teu trabalho. Qualquer empresa, quando pensa em crescer, quando pensa em ganhar projeção, em ganhar relevância, pensa em valorizar suas peças, em valorizar o seu time para ganhar relevância, para ganhar notoriedade. E nesses 4 anos que eu passei na empresa, em nenhum momento eu fui ouvido. Nunca. Mesmo já tendo dirigido e tendo sido premiado com peças fora do país. Às vezes eu via que os meus colegas de trabalho, que tinham um pouco menos experiência, ou às vezes bem menos experiência, eram ouvidos, mas eu não era. E foi aí que eu entendi que não ia importar o quanto eu fizesse, não ia importar o quanto eu tentasse. Ali eu não ia ser ouvido e ali eu não ia ser respeitado como profissional. Chega um momento, quando você entende isso dentro da empresa que você tá, que você não vai cansar do trabalho que você faz, mas você não vai ter o mesmo tesão em fazer o trabalho. Porque as pessoas também trabalham pela paixão e a gente que é artista, a gente precisa de um pouquinho de motivação para continuar os nossos processos. Eu percebi que por mais que eu fizesse o meu trabalho e por mais que eu estivesse fazendo o meu trabalho bem feito, não ia importar. Não ia importar nada que eu fizesse dentro da empresa.
A imagem que decidiram criar sobre mim estava pronta. E mesmo que eu tentasse transformar essa imagem noutra, jamais seria mudada. E eu me esforcei muito nesse tempo. Não era as mil maravilhas, mas aonde tem muita gente, tem muita diferença de opinião. Então é normal que as pessoas tenham alguns conflitos. Mas eu nunca tive problema direto com os meus colegas de trabalho a ponto de precisar ser levado para coordenação. Eu nunca discuti com nenhum colega de trabalho a ponto de precisar levar uma advertência. Em 4 anos na empresa, eu nunca levei uma advertência sequer no trabalho. Nunca. Tampouco eu fui chamado para conversar na sala da coordenação ou na sala da direção da empresa. Nunca. Nestes 4 anos, nunca fui chamado para falar sobre o meu comportamento, seja ele bom ou seja ele mal. Levando esse filtro na minha cabeça, estava tudo bem, tudo estava andando bem. Você não imagina que de uma hora para outra você vai ser chamado e você vai ser avisado que você não faz mais parte do time. Sendo que às vezes dentro do time você sabe que tem outras figuras que às vezes apresentam alguns desses problemas, dessas situações que eu falei para vocês que eu não tinha apresentado para a empresa ainda. E aqui tem um adendo muito importante. Essa empresa específica, ela exige que você atue, que você dance. E dentro dessas especificidades, eu consigo apresentar tudo o que a empresa precisa. Eu consigo apresentar um texto ao vivo, eu consigo apresentar uma coreografia em linguagens diferentes, se for pedida. Eu consigo apresentar as demandas que a empresa precisa. E eu tenho alguns colegas meus de trabalho que não conseguem apresentar todas as demandas, que são ótimos. Mas é uma questão de especificidade técnica. Mas eu também sei que não importa o quanto eu entregasse, a minha imagem já estava feita. E aí eu cansei de querer entregar. Porque chega um ponto em que você não consegue mais se esforçar sabendo que não adianta você fazer todo o esforço que você imagina fazer. No dia que eu fui dispensado, eu acordei um pouquinho mais tarde do que o normal. Peguei um Uber, eu moro bem longe de onde eu trabalhava. Cheguei lá, corri para pegar um energético para dar uma acordada. Corri literalmente dentro do terminal para pegar o trem. Tudo para chegar no trabalho na hora. Nunca gostei de me atrasar para os meus compromissos. Consegui chegar na hora, correndo no trabalho. Já tirei a roupa para começar a preparar o meu corpo para trabalhar, fazendo o que era correto para começar o meu dia. Eu sou convidado aí no Recursos Humanos da empresa para ser avisado que eu ia ser desligado da empresa. E aí parece super injusto quando você se esforça muito para ser correto. E você descobre que, mesmo assim, as pessoas decidem não serem corretas com você. E por que eu falo não serem corretas? Desde o início, quando eu entrei na empresa, o discurso sempre foi muito o mesmo. Fiquem tranquilos. Para ser demitido aqui, nossa, tem que acontecer muita coisa. Tem que passar pelo fulano. Se o fulano achar que não tem que ficar, tem que passar por outro fulano. E aí o fulano tem que avisar pro fulano. E aí o fulano tem que avisar pro outro fulano. E aí se todos os fulanos decidirem que a pessoa realmente não merece estar aqui, aí ela vai ser mandada embora. E eu fiquei pensando, nossa, se eu tô fazendo o meu trabalho bem feito, tô chegando na hora, não tô dando trabalho, não tenho advertência, não tô deixando de entregar as coisas que estão me pedindo para entregar profissionalmente. Até as 4 pessoas para onde tem que chegar decidir que eu não tô valendo mais estar na empresa, acho que eu tô meio seguro no meu ambiente de trabalho. Até mesmo para valer todo esse esforço que eu fiz da faculdade, dos 2 DRTs profissionais, das viagens fora para ganhar know-how. E não. Porque eu cheguei à conclusão que mesmo sem ter feito nada, eu fui invalidado da mesma maneira. Eu simplesmente não servi mais para a empresa. E aí eu percebi que a empresa é extremamente hipócrita, ela mente na cara dos funcionários. É uma empresa extremamente mentirosa. E tá tudo bem ser mentiroso, é tudo bem ser falso, porque tem muita falsidade. Parece que não tem problema quando a empresa fala, não, você tem liberdade, você pode falar o que você quiser, não tem problema, mas mesmo assim, eles geram retaliação em cima de você se você tenta falar alguma coisa com eles ou se você expõe a sua opinião. Isso é mentira. E eu percebi que eu trabalhei numa empresa de gente que não falava a verdade. E eu sempre falei a verdade. Isso é uma coisa que eu faço na minha vida. Eu sempre agi de maneira muito honesta com eles. E talvez seja esse o meu problema. Eu esperava que o retorno
também fosse. Eu não esperava que eu fosse sair da empresa sem ter um aviso prévio, da forma tão suja como foi. Eu não esperava que no dia que eu acordei e gastei o meu dinheiro para ir até a empresa, eu fosse ser mandado embora e não fossem me dar nenhuma justificativa para ter me mandado embora. Sem eu ter conseguido me despedir direito dos meus colegas de trabalho, tendo sido escoltado para ir embora, porque eu sei que é um procedimento padrão, mas é que é muito feio, porque parece que você vai roubar alguma coisa dentro da empresa de onde você passou 4 anos e nunca roubou nada, e nunca nem foi advertido por mau comportamento. E é impossível você não ficar meio revoltado com essas coisas, porque quando você tá comprometido, você percebe que depois de todo um discurso de que somos uma grande família vai jogado no ralo, você pensa, gente, que bando de FDP. É isso que você pensa. Não tem outra palavra. E o mais feio disso tudo é que a empresa para a qual eu trabalhava, ela sustenta uma grande marca internacional, que talvez nem saiba que por trás da empresa tem essa podridão toda. Mas é claro que podem ter havido alguns motivos para eu ser desligado da empresa. Eu realmente sempre falei muito claro as coisas que eu pensava, porque tinham coisas que estavam paradas há muito tempo. A gente vem numa crescente de evolução em tudo. Evolução tecnológica, evolução financeira, evolução de pensamento. E a empresa tem um modo de operar que parece que eles não querem mudar há muitos anos. Eles querem fazer tudo da mesma maneira. Aí você pensa, nos últimos 10 anos, a gente passou por quantas transformações no mundo? Como que você, enquanto empresa, não quer mudar o teu pensamento 1 grama? É um pouco de burrice. E eu comentava algumas coisas, porque se eu consigo passar pelos lugares e a minha ideia é sempre deixar um pouquinho de mim, deixar um pouquinho do meu conhecimento e trazer um pouquinho das coisas dos lugares por onde eu passo, porque a gente precisa ser esse elemento no mundo, a gente só tem uma vida, é isso que a gente tem que fazer, aprender, a vida é sobre isso. Então eu vi algumas coisas acontecendo e eu comentava, não por maldade, eu comentava para tentar fazer a diferença, mas não tem como você fazer a diferença num lugar que não quer fazer diferente, que pelo conforto ou por preguiça quer que as coisas aconteçam do mesmo jeito. E do mesmo jeito, às vezes, é um jeito velho de fazer, é um jeito preguiçoso de fazer. Mas tá tudo bem, isso pode ter sido um dos motivos. É válido? Eu acho que para você demitir um funcionário que entrega o que você precisa, não. Teria sido mais inteligente você chamar para conversar e falar, ó, a gente não quer mais que você opine. Tá tudo bem. Isso é um motivo. Um outro motivo, por fim, eu era o único artista com mais de 40 anos. Se esse foi um dos motivos, é muito feio. Você não pode demitir alguém por conta do etarismo. Até mesmo, como eu falei pra vocês, essa empresa, ela abarca uma outra empresa maior. E quando os representantes dessa outra empresa iam até onde eu trabalhava, eles sempre falaram muito bem do meu trabalho. Isso significa que eu não estava deixando de entregar, mesmo com mais de 40 anos, eu não estava deixando de entregar qualidade. Porém, eu sei que o trabalho que eu estava fazendo, ele não é um trabalho que é pensado ergonomicamente para a saúde do teu corpo. E isso eles sabem e todo mundo sabe. E não vai mudar e tá tudo bem. Então eu posso ter sido dispensado para não ter um problema futuro. Também é uma possibilidade. Mesmo assim, eu creio que poderiam haver outras soluções que magoassem menos, que fizessem as pessoas se sentirem menos usadas. Porque eles vão continuar chamando outras pessoas mais jovens, com muito menos experiência, e não experiência agora falando do que eu já fiz na vida, mas com muito menos experiência dentro da empresa. Querendo ou não, esses 4 anos que eu tive lá, eu já conhecia muita coisa. E isso faz diferença quando você precisa de respostas rápidas num curto prazo, em situações que você não tem tempo para preparar um elenco. E eles vivem chamando novas pessoas para preparar novas pessoas. E eles vivem nessa constante de colocar pessoas jovens a experimentar, passar pelo treinamento de novo. E a fidelização que você poderia ter para ter um time do seu lado, abraçando a causa junto com você, não tem. Porque não existe um comprometimento, não existe um respeito. Se houvesse, talvez o trabalho estivesse num outro patamar, estivesse num outro lugar. Eu sabia que o meu tempo na empresa não seria eterno. É claro que eu sabia. Mas eu imaginei o meu desligamento teria sido mais justo, mais limpo, mais honesto. A única coisa que me deixa um pouco tristonho nesse momento é
que eu sei que eu saio da empresa no momento em que eu estava entregando o trabalho, no momento em que eu estava me recuperando de algumas lesões adquiridas no trabalho, no momento em que eu não estava deixando de entregar artisticamente o que eu sei que alguns dos meus colegas ainda têm um pouco de dificuldade para entregar. E quando as pessoas invalidam o teu profissional por algumas questões que às vezes é até pessoal, a gente pergunta se o esforço vale a pena. E a gente pergunta até onde vale a pena continuar sendo artista, se dentro da arte os próprios artistas não querem valorizar a gente, né? Complicado. Mas a vida tá continuando. E nesse mesmo momento eu tô em cartaz com uma peça em que eu tô dirigindo a peça, inclusive, e o feedback da plateia tem sido ótimo, porque é uma coisa que eu sei fazer. Inclusive, se a empresa tivesse percebido que isso é uma das coisas que eu sei fazer, eles tivessem me aproveitado um pouco melhor, não como diretor, mas tivessem aproveitado as minhas ideias, as minhas opiniões um pouco melhor, o meu olhar sensível, apurado para a arte um pouco melhor. E eu espero que eles aprendam a fazer isso com as outras pessoas, porque os meus colegas de trabalho que estão na empresa hoje são pessoas muito talentosas. Se eles ouvirem eles um pouco mais e se eles aprenderem que a gente aprende com todo mundo, a empresa pode ser algo muito melhor. E sair desse lugar mesquinho e medíocre que eles escolhem ficar por preguiça de tentar ser algo melhor. E a gente sempre pode ser algo melhor. É isso.